Queridos irmãos, nós estamos recebendo hoje, mais uma vez, a visita do nosso irmão Luiz Felipe Dias. Ele é colaborador do Centro Espírita Antônio de Pádua, do bairro Coqueiros, em Florianópolis, e nós estamos ansiosos para ouvi-lo sobre o tema A Importância do Livre-Arbítrio para a Evolução. Então é importante que demos o máximo da nossa atenção, porque ouvindo e entendendo evoluímos. Irmão, fique à vontade. Boa tarde a todos. O tema a importância do livre-arbítrio na evolução espiritual, eu quero dizer para vocês que a importância é 100%. Depois, no decorrer da explanação, vocês vão observar que realmente é 100%. E é algo que muitas vezes nós não paramos para pensar. Da sua importância, né? Mas eu iria começar perguntando para vocês: quem já não fez uma escolha errada no nosso conceito, né? E que essa escolha, estou falando agora dessa encarnação, tá? Vamos para essa agora. Quem já não fez uma escolha errada que de repente nos levou a um arrependimento? Todos nós temos uma situação na nossa vida que nós erramos e depois vem um arrependimento, né? Uma escolha errada, diria assim. E que muitas vezes esse arrependimento ele pode nos causar sofrimento. E o sofrimento poderá nos levar muitas vezes para um ódio, para uma vingança, para um suicídio, né? Ou para uma depressão, um estado depressivo. Muitas vezes em decorrência daquela escolha. Mas também nós podemos, no arrependimento de uma escolha errada, nós podemos crescer com isso. É a segunda vertente, né? E essa escolha nos leva o quê? A um aprendizado e reflexão. Aquele que reflete, para pensar no erro que cometeu, se ele usar isso como algo positivo, de aprendizado e não de sofrimento, ficará mais leve, né? Então, uma pergunta interessante, ou uma colocação muito importante, que nós somos os únicos responsáveis, nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos nessa e ou encarnações anteriores. Aí você poderia dizer, mas espera aí, muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu não merecia isso. Ou, por que eu estou passando por essa situação? A gente às vezes faz respostas, indagações, e que muitas vezes nós ficamos sem essa resposta por o fato de conhecimento, né? Então assim, nós passamos situações, muitas vezes, nessa encarnação, de escolhas dessa encarnação, como de encarnações passadas. Às vezes, de centenas de encarnações passadas. Ou milhares até. Porque toda escolha, ela tem uma consequência positiva ou negativa. Né? Isso a gente não pode deixar de pensar. Uma vez, eu acho que eu falei nesse centro aqui, que nós vivenciamos diariamente o perigo. Isto quer dizer que vai acontecer alguma coisa? Porque nós vivemos num mundo heterogêneo. Ele não é homogêneo em termos de evolução, né? Nós convivemos com pessoas que têm a sua personalidade um pouco mais agressiva, outros não. Então isso tudo, né? A gente tem que refletir sobre isso. Como conviver com isso? Dá um exemplo prático que aconteceu ontem em Florianópolis, necessariamente na Palhoça, entre o perigo e o risco. Nós vivenciamos o perigo, né? Mas nós vamos correr o risco, se quisermos, pelo livre-arbítrio.
Vocês viram no noticiário, está correndo no Brasil, se não no mundo aí, daquele casal com aquela criança que foi com um carro, uma caminhonete possante, do ano. Ele resolveu, parou o carro naquela correnteza ali e ele resolveu atravessar. E o que aconteceu? Morreu afogado, os 3 vítimas. Então vejo bem, o que eu quero dizer com isso? É que a partir do momento em que ele embarcou no carro com a família dele, e ele se embarca, ele tinha a direção na mão, ele tinha o livre-arbítrio. E aí se avistou o perigo, que era aquela correnteza, enchente, etc. E tal. Ele resolveu arriscar. E no arriscar, ele desencarnou. Ele, esposa e filhinha. Então, muitas vezes nós podemos estar de frente a uma situação que eu sei que é um perigo, mas o livre-arbítrio me dá o direito de escolha. Ou sair daquela situação, né? Ou pensar diferente. Então, o risco depende somente de nós, de mais ninguém. Então, vejo bem, é uma coisa que eu achei interessante, que é o conhecimento. Por isso que a espiritualidade fala tanto em conhecimento. Por que o conhecimento? Pois falo tanto em conhecimento, se aprofundar, né, nos ensinamentos. Por que o conhecimento? Porque o conhecimento é a única ferramenta que é capaz de discernir o certo do errado. Porque nós viemos desde o nosso berço, ou talvez até encarnações passadas, com certeza, de dizer assim, outro vai para o céu, outro vai para o inferno. Esse era o conceito. Nós fomos educados muitas vezes pelo medo, mas não de entender, de interpretar isso, essa situação. Então o conhecimento nos dá esse discernimento. Eu vou estudar, eu, sempre a primeira pessoa, vou decidir que vou buscar conhecimento para que eu possa enfrentar o dia a dia nessa encarnação com mais sabedoria. Simples assim. Bom, e quando tu tem conhecimento, tu vai saber buscar a forma mais correta para que tu possas se ajudar e ajudar o próximo. De que forma? Porque o autoconhecimento, ele faz você compreender o que é um vulnerável. Eu preciso buscar isso. E isso não está em faculdade. Não está na faculdade. Está na Bíblia, no Evangelho, no Livro dos Espíritos e tantos outros, né? Bom, mas nós temos certeza de uma coisa, que nós já erramos muito, sim. E vamos continuar errando, sim. Que nós somos ainda muito atrasados em relação àquilo que nós temos que buscar. O detalhe importante é que essa compreensão toda vai te levar, sabe aonde? Ao perdão, que é uma das ferramentas mais essencial para a nossa evolução. Porque nós podemos até falar, nessa encarnação eu tive poucas situações em que eu tenho que perdoar. Não, nós não podemos esquecer que o nosso espírito, ele está vindo já de milhares de encarnações. Então, quando eu passo a ter conhecimento, eu começo a pensar em tudo isso. É desenvolver o auto-perdão. E esse mês agora de dezembro, que os cristãos festejam o nascimento de Jesus, que foi o nosso irmão que mais falou de amor, mais falou de perdão, quem sabe a gente consegue fazer disso algo em que eu possa dizer assim, a partir de agora. Então, e aí quando a gente começa a entender o perdão, se auto-perdoar e perdoar o próximo, nós vamos começar a entender o que é amar. Porque o nosso conceito de amar, ele é diferente, né? Então, quando você se ama, nós temos condições de amar o próximo. Então, primeiro nós temos que nos amar. Começa por aí. Porque o amor é a única fórmula, é a única que realmente liberta. Ele liberta, né? Que nós não precisamos ter defesa para isso.
Quem ama, ama. Então, vocês lembram que Jesus falava muito do amor e muito do perdão. E ele dizia, não tenha medo de amar. Aceita o amor. Invista no amor. O amor é a única energia que liberta. Então veja, nós amamos, a gente não ama. Nós gostamos. A gente se apega. A gente manda. A gente troca. Então, o amor que nós vivemos, que nós entendemos, que conhecemos o amor, ele restringe. Quem ama, liberta. Né? Quando nós compreendemos e entendemos que nessa humanidade nós estamos aqui por pura afinidade, afinidade vibratória. Então, se nós começamos a compreender os outros, primeiro nós temos que nos compreender. Eu tenho os seguintes defeitos. É aqui que eu erro. É aqui que eu preciso consertar. Para que podemos olhar para o lado e dizer, não, eu preciso entender essa pessoa, porque eu também erro. E aí, ter força de pedir perdão. Né? Então, isso aí, a introdução, que é onde eu quero falar sobre energia. Vamos ver se está funcionando. Hã? Mas eu acho que era pilha. Ele está ligado porque, ó. Agora deu. Então nós vamos fazer livre-arbítrio, né? Que eu falei tanto. E agora? Deus nos deu o maior presente que Ele poderia nos dar, que é o livre-arbítrio. Liberdade. Quem ama, liberta. Deus nos libertou. Ok, liberta. Agora, tu tens causas e efeitos, semeia, colhe, né? Mas a liberdade é tua. E aí na vida nós nos defrontamos com situações com agora, com esse caminho. Qual o caminho que eu vou tomar? Aí entra o quê? Conhecimento. O conhecimento, porque ninguém vai chegar ali para ti e vai dizer, não, pega esse caminho aqui, ó. Não, é por aqui sim. Porque nós sofremos influências materiais e também espirituais. E quando eu tenho conhecimento, discernimento do certo e do errado, eu começo nas encruzilhadas que a vida se apresenta para nós, eu vou ter a decisão mais próxima da correta, com menos probabilidade de erro. E assim funciona. O livre-arbítrio, olha só o que diz aqui o Kardec no Livro dos Espíritos, questão de 122. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige senão sua vontade. Nós saímos do estado de instinto, lá no início nosso, né? No estado de instinto, e vamos desenvolvendo, vamos adquirindo o livre-arbítrio, entendendo o livre-arbítrio, usando o livre-arbítrio da maneira que nós achamos que é a mais correta, e assim nós vamos conduzindo. E aí são escolhas. Tudo é escolha na nossa vida. Tudo. Toda decisão está baseada numa escolha. Um conselho é uma escolha. Uma opinião é uma escolha. Então, vejo bem, a vida não é uma questão de destino. Não existe essa coisa de, o destino quis que fosse assim. Não, a vida não é uma questão de destino. É uma questão de decisões. Não é algo que se espera, é algo que se busca. Então, o que eu quero buscar? E o que eu quero? Aí vai entrar, vou dar um exemplo, eu gosto sempre das minhas apresentações, trazer um exemplo da matéria, porque nós estamos aqui e fica mais fácil de entender, no meu conceito. Então, vejo bem isso aqui, ó. Vocês estão vendo ali em cima uma antena, né? Uma antena, uma torre, certo? E temos aqui embaixo, ali embaixo, o espírito, né? Não sei daqui, isso aqui, mas tudo bem. Ali é o espírito. Esse espírito somos nós, aqui encarnados, vibrando.
uma energia pulsante. E aí, eu penso, para mim agir, numa decisão de um livre-arbítrio, eu penso. E quando eu penso, eu jogo como se fosse uma estação, como se fosse uma estação de radiotransmissor, que eu jogo para a estação, jogo o meu pensamento aqui, o que eu estou pensando. Isso gera uma corrente fluídica. Quando eu penso, eu plasmo. Quando eu penso que eu quero, aquilo se direciona. A gente não vê. Mas existe essa corrente. É como se nós pegássemos dois ímãs e se aproximássemos aqui e não está juntando. Quando chega em determinada situação, o ímã faz assim, né? Ele gruda. E dependendo do tamanho do ímã, ele gruda mesmo. O pensamento é assim. Nós estamos emitindo o pensamento, uma corrente magnética, fluídica. E aí o que acontece? Eu tenho a decisão. Eu penso positivo, eu vou emanar fluido positivo. Se eu pensar negativo, eu vou emanar fluido negativo. Quem é que vai captar essas minhas mensagens? Quem tem afinidade. Eu, pelo meu livre-arbítrio, minha escolha, eu joguei isso. Como a gente fala sempre no ditado popular, eu joguei para o universo. Realmente é. O que nós pensamos, nós jogamos no universo. E aí, se eu pensar positivamente, eu vou atrair quem? Espíritos já no plano espiritual, entidades, etc. Que tem a mesma vibração que a minha. Porque isso é uma lei, a lei da atração. É a lei da afinidade. Se eu pensar negativamente, eu vou o quê? Mandar esse meu pensamento em ondas para espíritos, irmãos que estão no plano inferior, ou até que na matéria, tá? Que tenha pensamentos de acordo com o que eu estou mandando. Aí o que a pessoa vai fazer? Ela vai sintonizar isso. E aí se alimentam disso. E muitas vezes as nossas dores estão aí. E quem é o responsável por isso? O livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, a escolha de pensar, a escolha de agir, é nossa. E aí, veja o que diz aqui o Kardec no capítulo 27 do Evangelho. Ele diz assim, para você ter uma ideia, olha como é importante. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, policie seus pensamentos. Cuidado na escolha do teu pensamento. Cuidado. Porque realmente atinge alguém. Atinge uma gama de pessoas, de espíritos, não importa. Mas atinge. E aí, se eu quero, pelo meu livre-arbítrio, não, daqui para frente, eu vou começar a procurar pensar sempre positivamente. É difícil? É difícil. Porque nós estamos espíritos ainda engatinhando no contexto de evolução. A gente não pode ser hipócrita. Erramos, vamos continuar errando. Mas nós vamos começar a policiar o pensamento. Porque começa pelo pensamento a nossa ação, a nossa escolha. É pelo pensamento. E aí entra o fator ação e reação. E olha como é de grande responsabilidade o que nós pensamos. Por quê? Para o sistema como um todo, para a evolução nossa, para a evolução do planeta como um todo. Então, veja bem, o que acontece quando eu penso? Eu estou emanando uma corrente fluídica no meu pensamento. E aí, tem outras torres, são repetidoras, talvez, outras torres, que captam esse meu pensamento e transmitem também para o alcance daquela torre. O que é que eu quero dizer com isso? Quando
eu jogo um pensamento negativo por escolha, pelo meu livre-arbítrio, escolhi um pensamento negativo, que eu não gosto de determinada pessoa, ou quando eu tenho algo que ainda preciso exercitar o perdão, mas eu ainda não consegui, eu estou direcionando àquela pessoa esse pensamento. A partir do momento que eu disse assim, eu não gosto dessa pessoa, o julgamento de alguém, eu estou direcionando automaticamente, é um processo automático. Não tem tecnologia aqui no planeta Terra melhor do que essa. Nós pensamos, nós direcionamos. E aí criamos esse vínculo que aquela pessoa repete isso. Então nós estamos energizando alguém também com fluidos negativos sobre a minha responsabilidade. Só que aquela pessoa tem um livre-arbítrio, ela pode dizer, não, aqui eu não quero isso. Mas será se todo mundo vai estar nesse patamar quando vem uma energia negativa, uma onda negativa, para dizer, não, desculpa, não quero. Entendeu? É difícil. É muito difícil. E aí entra a nossa responsabilidade do uso do livre-arbítrio. Então, veja bem, na espiritualidade, as pessoas muitas vezes começam a ler livros espíritas, romances, para ter um entendimento melhor do que a espiritualidade nos alerta, né? Mas muitas vezes são determinadas situações que a gente não para pensar. O livre-arbítrio é um. Por que eu digo para vocês que nós estamos vivenciando todo momento o perigo? E corremos o risco, se a gente quiser. O nosso pensamento vive, pela nossa pouca evolução, a gente vive, vez por outra, escorregando e usando mal o pensamento. E a utilização má do pensamento, eu estou gerando o quê? Criando o quê? Um risco. Um risco. O que nós muitas vezes, e esse risco pode nos trazer doença. A doença que nós temos não é castigo de ninguém. Foi o mau uso do nosso livre-arbítrio em encarnações passadas. Nós viemos lesados em alguns órgãos por mau uso do corpo físico. Mau uso do quê? Do livre-arbítrio. E a gente lesa o perispírito, o órgão do perispiritual, e nessa encarnação a gente vem, de repente surge uma doença que a gente não esperava. E aí, se nós temos algo nesse sentido, nós temos que nos responsabilizar, em primeiro lugar. Porque Deus quis assim, não, Deus não quer isso. Deus quer o melhor para nós. Aquilo foi o mau uso do meu livre-arbítrio, em determinado momento de uma encarnação minha, ou não, em alguma delas. Muitas vezes levam séculos. Séculos. E a gente fica pensando, o reflexo está batendo agora. Então, meus irmãos, não veio nessa. Eu sei que tinha outro flash, não é não, slide. Mas então, assim, além disso tudo, eu queria que vocês imaginassem o nosso planeta como se a gente saísse do nosso corpo físico e observasse o planeta de longe. A maravilha que é o planeta Terra. Azul, lindo, maravilhoso. Mas se nós tivéssemos o dom de observar o lado psíquico do nosso planeta, o que rodeia, o que abraça o nosso planeta, é realmente fluidos muito negativos. É porque é formado pelos pensamentos. Nós jogamos ele no espaço. E aí, nós somos o quê? Responsáveis por isso. Mas antes disso, e aí fica a mensagem de hoje, vamos aproveitar o Natal, né? E começar a dizer assim para si mesmo, não precisa compartilhar com ninguém não. Eu preciso me aprofundar no livre-arbítrio. Eu preciso policiar o meu pensamento, para não gerar uma consequência, para não gerar o risco. E aí nós vamos começar a nos ajudar e ajudar o próximo, e consequentemente ajudando o planeta, no momento em que nós estamos passando por regeneração. Então vamos colaborar com o plano superior, de uma maneira ou outra, mas ajudando a diminuir essas correntes fluídicas negativas, entendendo o próximo e assim mesmo. Então essa é a mensagem que eu deixo hoje para vocês.
Um Feliz Natal com vocês, com a família. E agradecer também mais uma vez o convite da Salete e da equipe aqui do centro, né? Porque é sempre bom vir aqui. É sempre muito bom. Muito obrigado mais uma vez.